Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula com a professora Ademária. Na aula de hoje nós vamos resolver algumas equações do segundo grau, mas nesse caso nós temos equações do segundo grau incompletas. Por que é que elas são incompletas? Elas são do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero. Nesse caso, elas têm o c igual a zero. Nós não temos a presença de c. E nós temos uma maneira própria de resolver quando falta c. E nós vamos aprender agora. Vamos ao nosso primeiro exemplo, que é esse aqui. Vamos olhar a equação. Ela falta c. Eu tenho a e eu tenho b. Como é que eu vou resolvê-la? Percebam que eu tenho um x aqui, ó. Eu tenho um x ao quadrado e eu tenho outro x aqui. Eu vou pegar esse x que eu tenho em comum em A e eu tenho comum em B e vou escrevê-lo aqui, ó, x. E vou abrir um parêntese. Quando eu escrevi esse x aqui, automaticamente, só uma maneira de falar, eu retirei um x daqui e retirei um x daqui. É como se eu estivesse dividindo. Então, vou ensinar só o macete rápido para a gente fazer, ó. Retirei um x daqui, retirei um x daqui. Como é que eu vou escrever? Ele já tá aqui fora, não já? Eu vou escrever 3. Aqui é x ao quadrado. Lembram que eu tirei um que tá aqui? Então, vai ficar só um x, ó. 3x menos. Se eu tirei um daqui, eu também vou precisar tirar ele daqui, ó. Vou precisar tirar um x, mas eu só tenho um x. Então, vai ficar 1. E fecho o parêntese igual a zero. Como é que eu garanto que eu fiz correto? Ó, x vezes 3x é 3x ao quadrado. X vezes menos 1 é menos x, então está correto. Vamos agora aos resultados. Eu tenho uma equação do segundo grau, ou seja, eu vou ter no máximo 2 resultados para x. Então, vamos aos cálculos. O primeiro x que eu tenho é esse aqui de fora. Ó, eu vou pegar ele e vou igualar a zero. Eu já tenho a minha primeira resposta. X é igual a zero. O segundo caso que eu tenho é essa parte aqui de dentro, ó, que eu também vou igualar a zero. Então, ó, 3x menos 1 igual a zero, que é a parte de dentro. Agora, eu vou resolver. Aqui, gente, eu tenho uma equação do primeiro grau. Como é que eu resolvo uma equação do primeiro grau? Eu deixo o meu x sozinho, saio mudando de membro, mudando de sinal, até encontrar o valor de x. Vamos lá. 3x é igual a menos 1, passa para o outro lado, positivo. Meu x ainda não está só, vou deixá-lo só agora, ó. Aqui é multiplicando 3 vezes x. Então, ele vai passar dividindo. Eu repito, 1 dividido por 3. E eu já tenho as minhas duas respostas. Lembram que eu falei que eu tinha no máximo 2 respostas, já que a minha equação é do segundo grau? Eu tenho x igual a zero e x igual a 1/3. Então, eu escrevo da seguinte forma. O meu conjunto solução é igual. Aí eu abro uma chave, pego o número menor, que nesse caso aqui é o zero, e o meu próximo resultado, que é 1/3. Esses dois números aqui, eles satisfazem. Se eu substituí-los no lugar de x, eu vou ter como resultado zero. Vamos ao nosso próximo exemplo. Da mesma forma, coloco o x em evidência. Retirei um x daqui, já que ele é ao quadrado, eu escrevo somente 1. Mais, retirei um x, então restou 5. Da mesma forma, iguala esse x a zero, x igual a zero. Agora, a parte de dentro, x mais 5 igual a zero. O que é que eu faço aqui? Vou deixar o meu x sozinho. X igual. Meu 5 está positivo, fica menos 5. E eu também já encontrei os meus dois resultados bem facinho. X igual a zero e x igual a menos 5. Então, quem é o meu conjunto solução? Minha solução é igual. Eu pego o menor é o negativo, menos 5,
e 0. Esses são os meus dois resultados para x. Se eu substituir qualquer um dos dois aqui, eu vou obter como resultado 0. Vamos ao nosso próximo exemplo. Da mesma forma, está faltando c, então o que é que eu faço? Coloco o x em evidência, abro parêntese. Eu retirei um x, então sobrou 2x. Repito o sinal, que é negativo. Eu retirei um x, só sobrou o 3. O primeiro x é igual a 0, x igual a 0. Agora o de dentro, 2x menos 3 igual a 0. 2x, agora eu vou mudar o 3 de membro. Ele está negativo, então ele vai passar positivo. Vou deixar o x sozinho. X igual a 3 dividido por 2. Gente, 3 não dá para dividir por 2, então fica assim mesmo. Mas se fosse um número que desse para dividir, por exemplo, que fosse 6 dividido por 2, eu iria fazer 6 dividido por 2 e o meu x seria igual a 3. Então, se der para dividir, nós somos obrigados a dividir. Vamos ao nosso conjunto de solução? Meu conjunto de solução, quem é o menor? É 0, já que um é positivo e o outro é negativo. 3 meios. Esses são os meus duas possíveis soluções para x. Vamos ao próximo. Vou colocar o x em evidência, fora do parêntese. Abro parêntese. Eu retirei um x daqui, então só sobrou um, ó. X menos, eu retirei o 3, sobrou, o x sobrou 3, desculpem, igual a 0. Vou igualar. X igual a 0. O próximo, x menos 3 igual a 0. X igual a 3. Porque eu mudei de membro trocando o sinal. Tá negativo, passou positivo. E agora eu já tenho o meu conjunto solução. Esse é positivo, então o menor é 0. 0 e 3. Não é regra, mas é interessante que nós começamos do menor para o maior. Essa daqui é a forma de resolver a equação do segundo grau completa quando falta C. Espero que tenham compreendido e nos encontramos na nossa próxima aula. Até lá!